Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais uma aula de planejamento de operações, gestão de estoques. Na aula de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o nivelamento e o balanceamento da reposição dos supermercados. Ou seja, como que você vai fazer uma programação que garanta que os processos, pelos quais aí a sua ordem, seja de compra, seja de produção, vão estar balanceados, vão estar nivelados, tanto com relação à quantidade de ordens de compra ou de produção, quanto com relação com a quantidade, com os tempos que essas ordens demoram para atravessar esse processo, tá? Então, primeiramente, a gente está entrando agora assim, numa parte de programação. Até então a gente vinha falando bastante de planejamento, planejamento de demanda, planejamento de capacidade, planejamento dos estoques, política de estoques. Agora a gente já está entrando na parte em que a gente vai realizar a operacionalização desse planejamento. Então é uma atividade mais diária, uma atividade mais recorrente, de curto prazo, que está acontecendo o tempo todo. E quando a gente fala em programação, a gente está falando basicamente em sequenciamento, em colocação dessas ordens de uma forma mais sequenciada no tempo. E aí vale ressaltar o seguinte: para você repor um supermercado, você vai fazer isso de duas maneiras, que eu estou chamando aqui de duas sistemáticas de programação, de sequenciar essas ordens. Você pode repor esse supermercado por quantidade constante, baseada na sistemática de quantidade constante, ou baseada na sistemática de ciclo constante. Uma é baseada em quantidade e a outra é baseada em ciclo, em tempo, intervalo de tempo. Vamos entender um pouquinho cada uma dessas duas sistemáticas. A sistemática, pessoal, baseada em quantidade constante, ela é basicamente a lógica do ponto de reposição, ou seja, a lógica baseada em ponto de pedido. Bateu no ponto de pedido, você vai repor. Como a gente está vendo aqui, chegou, bateu no amarelo, ou seja, o ponto de pedido, está na hora de repor. E o que acontece? Essa lógica, ela define que você vai sempre repor uma quantidade fixa, que é a quantidade correspondente ao lote da faixa verde, ao lote do ciclo de reposição, ao lote do TPT, aquele lote que você dimensionou para estar ali na faixa verde. Você está sempre repondo essa quantidade. Por isso que chama reposição por quantidade constante. Reposição por quantidade constante significa, portanto, que a quantidade ela é fixa. Porém, o intervalo de tempo, ou seja, o período entre uma reposição e a outra, não necessariamente. Por mais que o sistema esteja dimensionado, você fala, poxa, vou ter um ciclo de 5 dias, vou ter um ciclo de 10 dias, vou repor com uma frequência de 5 dias, com uma frequência de 10 dias. Então, por mais que ele esteja projetado para ter uma reposição em média em cada um desses intervalos de tempo que eu exemplifiquei, não necessariamente isso vai acontecer na prática, porque na prática a gente sabe que a demanda ela acontece de forma desnivelada. Tem um dia que você vendeu um pouco mais, um dia você vendeu um pouco menos e assim sucessivamente. Então aqui, se você ver nesse exemplo, note que nesse gráfico aqui você tem a quantidade de itens que eu estou repondo e aqui você tem o intervalo de tempo. Pode ser dias, pode ser semana, mas olha que interessante. Então você teve uma reposição aqui de 5 itens no dia 1 e depois a próxima reposição aconteceu no dia 3. Se você fosse ter um ciclo constante, normalmente a reposição seguinte seria já no dia 5 aqui. Mas como você tem que esperar bater o ponto do pedido, acabou acontecendo que só aconteceu no dia 7. E aí depois teve um pico de demanda e por algum motivo no dia seguinte bateu no amarelo de novo e você repôs no dia 8. Então, as quantidades foram sempre as mesmas, 5, 5, 5, 5. Porém, o período, o ciclo de reposição, ele variou. Tá? Então, essa é a lógica da reposição por ciclo constante. Você está sempre repondo a mesma quantidade, por outro lado, você está mais suscetível a essas imprevisibilidades, essas variações em relação a quando repor. Tá bom? Porém, pessoal, o que acontece? Quando você tem muitos itens que passam num mesmo processo, você vai ter que disparar várias ordens de compra, ordens de produção, e aí a questão do sequenciamento começa a se tornar um problema complexo.
né? Se acontecer de repente concentrar vários itens para você repor num determinado período, em detrimento a um outro período que eventualmente você ficou até ocioso porque ninguém bateu ali no ponto amarelo, no ponto de pedido, você pode ter ali um desnivelamento da sua programação, né? E aí você pode até ter problemas de hora extra, por exemplo, e sendo que uma semana atrás você estava com as pessoas ali ociosas, né? Então aí surge uma outra alternativa que ela é bem interessante, né? E que se você tem, né, se entende que o seu consumo ele acontece dessa maneira e que pode te tornar vulnerável com esse problema que eu mencionei, você tem aí a opção de trabalhar com a sistemática de reposição por ciclo constante. Ou seja, nesse caso, pessoal, note aqui ó, que você teve um item, uma peça A com um TPT, ou seja, com um ciclo de reposição de 5 dias, você vai fixar e vai dizer, cara, cada 5 dias eu vou repor essa peça. Por exemplo, todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras, ou seja, cada 5 dias úteis é o dia de repor essa peça. E aí você vai se deparar com essa situação que a gente viu aqui. Ó. Você vai ter, por exemplo, no dia 1, beleza, bateu no ponto de pedido. Pode ser que já na semana seguinte ele vai estar apenas com 3 cartões. E na outra semana vai estar também aqui com 5 cartões. Então, qual que é a lógica da reposição por ciclo constante, né? Reposição por ciclo constante diz que a quantidade pode variar, porém o período entre as reposições ele é fixo. Então, note que aqui ó, você está sistematicamente, né, repondo num período fixo, mas as quantidades elas estão variando conforme os períodos, tá? Aí vocês devem estar pensando, poxa, mas para que complicar dessa maneira? Né? Qual o benefício de fazer dessa forma? Às vezes você está repondo só 3 itens, às vezes você está repondo 5 cartões, às vezes você está repondo 4 cartões, né? É lógico que você não vai ter uma variação tão grande assim, né? Mas a principal benefício disso, pessoal, é que você tem algumas possibilidades aí de otimização, tá? Uma delas é a questão de tempos de setup, de troca de ferramental. Isso falando no contexto de uma produção, de uma manufatura. Então você imagina processos que você tem ali matrizes, você tem trocas de ferramentais, você tem tornos CNC, você tem estamparias, né? Enfim, processos em que, às vezes, se você consegue agrupar diferentes tipos de peças ali, na sequência, você já aproveita às vezes um mesmo ferramental, você aproveita um mesmo recurso ali para fazer essas peças na sequência. Então aqui você pode o que? Inteligentemente encaixar essas diferentes peças que têm setups, né, ferramentais semelhantes, mais ou menos numa mesma sequência, tá? Uma outra vantagem aqui também é a questão do aproveitamento de chapas. Empresas que trabalham com corte de chapas e que você encaixa peças ali. Então, a indústria moveleira, que você vai pegar ali uma tábua, né, uma chapa ali, e você vai tentar fazer um aproveitamento ali das peças dentro dessa chapa. Indústria metal mecânica, também você encaixa peças ali na chapa, vai fazer um corte laser, um corte a plasma. Confecções, tecidos, você vai ali também encaixar os diferentes tipos de tecido e fazer o corte. Você pode, obviamente, fazer ali um aproveitamento de chapas, por exemplo, de mesma espessura. Então, peças que são feitas de chapas de mesma espessura, tecidos de mesma cor. Ou seja, você faz um nivelamento, você faz um agrupamento de peças num determinado período ali de tempo, de modo que você está otimizando esse processo de corte, tá? Agora vamos abstrair também essas possibilidades de otimização para o fluxo de compras. Então, se você que está criando aí um supermercado de compras, você pode também otimizar a quantidade de ordens de compras. Como assim? Você pode agrupar compras feitas o quê? De um mesmo fornecedor, né? Então, você pode fixar naquele ciclo de reposição itens que são comprados de um mesmo fornecedor. É muito comum empresas que, por exemplo, acabam compra de um fornecedor, tem um pedido de compra hoje, daqui 2 dias tem um pedido de compra de uma outra peça daquele mesmo fornecedor, daqui 5 dias tem uma outra peça daquele mesmo fornecedor. Poxa,
Que maravilha seria, então, se você tivesse uma sistemática de reposição em que você consegue fazer o quê? O agrupamento no mesmo período, né? Então, todas as segundas-feiras eu vou disparar as reposições do fornecedor tal, do fornecedor A, do fornecedor B. Todas as terças eu vou disparar do fornecedor C, do fornecedor D. E assim sucessivamente, tá? Então, você consegue com isso aí otimizar essa questão da colocação dos pedidos para o fornecedor. Você consegue fazer até pedidos de maior quantidade e até ter poder de barganha para negociar, não em termos de alto volume, né, mas em termos de mix que você está comprando dele. Né? Isso que é interessante. Uma consequência disso também, e que vem outra otimização, é a questão do custo das ordens de compra. Né? Você pode fazer agrupamento aí dentro desse mesmo fornecedor, no mesmo período de reposição, e você ter a redução aí de custos logísticos, tá? Custo de transporte, de frete, além também de você aumentar seu poder de negociação da área de compras, né? Com questão de lotes mínimos de compra e tudo mais. Então, bem interessante as possibilidades em termos do ciclo constante e, além disso, ela vai te ajudar, que eu acho que também é o principal objetivo aí, a questão do nivelamento e balanceamento, tanto das compras quanto da produção. Nesse exemplo aqui, olha que interessante, isso aqui é uma máquina em que, quando foi feito o trabalho aí de planejamento dos ciclos de reposição, já colocou-se as peças que vão ser feitas no dia 1, as peças que vão ser feitas no dia 2, as peças que vão ser feitas no dia 3. Se você está trabalhando no fluxo de compra, você pode abstrair isso aqui também. Né? As compras que eu vou estar realizando, disparando no dia 1, as compras no dia 2, as compras no dia 3, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, da semana. E aí, olha que interessante, ó, eles além de nivelarem aqui o mix, né, o foco aqui no caso maior não foi nem em relação à quantidade de peças por dia, mas o foco aqui foi em relação ao tempo, né, de processamento dessas peças. Né? Então aqui até nesse dia você teve até um pouco menos de peças em relação, por exemplo, ao dia 2, mas note que o tempo de processamento ele é o mesmo. E aqui eles fizeram até uma otimização, além da questão do balanceamento do tempo, também fez uma otimização buscando o aproveitamento de peças da mesma espessura. Ó. Então encaixou as mesmas espessuras nesse dia, aqui encaixou as mesmas espessuras nesse dia, né? Aí aqui, como acabou essa espessura para ser feita, começou a colocar outro tipo, e assim sucessivamente, ó, peças de outra espessura. Então você o quê? Nivelou por tipo de espessura e balanceou na carga de trabalho. Né? Então, muito legal esse tipo aí de possibilidade de otimização que o ciclo constante proporciona. Tá bom, pessoal? Naturalmente, fica aí a mensagem, a gente tem que levar em consideração também o aviso de urgência do quadro semáforo. Se um item não chegou no ciclo dele de reposição, no período de reposição, mas por algum motivo ele teve um pico de consumo e ele bateu no ponto de pedido, né, já está ali no amarelo, já está avançando no amarelo, chegando até às vezes no vermelho, você, aí nesse caso, você abre mão no ciclo constante e antecipa a compra desse item, tá? A não ser que você tenha muita convicção de que você não tem uma perspectiva de consumo iminente aí desse item e que aí vale a pena você esperar o dia de fato de compra dele. Mas fica o alerta, né? A questão do ponto de pedido, de bater na faixa amarela, ela é soberana, tá? Então, é muito importante também você ter ciência de que a cada cartão a mais que está ali entrando na faixa amarela é um pedacinho do lead time de reposição, do tempo de ressuprimento que você está consumindo, que você está ali arriscando, tá bom? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado e já vão pensando aí, caso vocês estejam fazendo algum projeto aí, o que vale a pena aí para vocês. Trabalhar mais com quantidade constante, baseado em ponto de pedido, ou com ciclo de pedido constante, né, baseado num ciclo fixo, mas as quantidades podendo variar. Um grande abraço e até mais.